James Ovlet, a Terra, 616. Amaldiçoado com uma fúria furiosa, o violento mutante conhecido como Wolverine tem uma reputação tanto de super-herói excepcional quanto de assassino letal. Nascido como James Ovlet em uma rica família canadense no final do século XIX, ele foi forçado a abandonar sua família após a trágica manifestação de suas habilidades bestiais de fator de cura acelerado, sentidos fortemente aprimorados e garras de osso em cada mão. Adotando o nome de Logan, ele vagou pelo mundo, vivendo uma longa vida cheia de sangue, guerra e traição, tendo o Dente de Sabre como seu arqui-inimigo, e o guerreiro japonês Ogun como seu sensei. Infelizmente, por agir como um lobo solitário, Logan foi um sujeito involuntário do programa Arma X e teve seus ossos revestidos de adamantium indestrutível, tornando-se um ativo ainda mais letal. Resgatado e auxiliado por Mac Ritter Hudson, ele se juntou ao Departamento H como um agente do governo canadense conhecido como Wolverine. Mais tarde, Logan foi convidado por Charles Xavier para se juntar aos X-Men, uma equipe de heróis que lutam pela paz entre humanos e mutantes. Provando ser uma adição desafiadora aos X-Men devido ao seu comportamento agressivo, Wolverine estava constantemente em conflito com seu companheiro de equipe Ciclope. No entanto, ele gradualmente passou a gostar dos X-Men, considerando-os sua nova família. Como membro recorrente dos X-Men, Wolverine também se tornou um membro notável dos Vingadores. Além disso, ele foi encarregado de comandar a equipe secreta de ataque mutante conhecida como X-Force para proteger os interesses dos mutantes, empregando força letal. Wolverine também foi responsável por reformar a escola Jean Grey depois de se separar de Ciclope e liderar sua própria facção de X-Men. Quando todos os mutantes receberam asilo do Professor Xavier na nação mutante exclusiva de Krakoa, Wolverine foi um dos primeiros de seus residentes. Embora atualmente desconfie do custo desse aparente lugar seguro para mutantes, Wolverine ainda trabalha como líder de campo da X-Force, que evoluiu como uma organização de inteligência encarregada de operações especiais para contra-atacar ataques contra Krakoa. Vários dos incidentes relatados na vida de Wolverine são citados como tendo ocorrido em décadas específicas em relação à era da publicação. No entanto, o universo da Terra 616 opera em uma escala de tempo variável. Esses eventos não poderiam ter ocorrido nos tempos em que apareceram devido ao fato de que envelheceriam drasticamente o personagem. No entanto, Wolverine é único no sentido de que nasceu no final do século XIX e que seus poderes permitem que ele envelheça mais lentamente do que um ser humano comum, o que significa que, apesar de ter mais de 100 anos de idade, Wolverine mantém a saúde, a aparência e o físico. Vitalidade de um homem no auge físico de sua vida. Considera-se que a história inicial de Wolverine, desde seu nascimento até sua fuga do experimento Arma X na década de 1970, aconteceu em tempo real. Como tal, o período de tempo entre sua fuga do complexo da Arma X e seu encontro com James e Ritter Hudson deve ser considerado em relação à escala de tempo deslizante. Infância. A vida de Wolverine começou em Cold Lake, Alberta, Canadá, em algum momento entre 1882 e 1885. O mutante que viria a ser conhecido simplesmente como Logan nasceu James Ovlet, filho ilegítimo de Elizabeth Ovlet, a que era casada com John Ovlet, proprietário de uma grande propriedade, e o zelador dos Ovlets, Thomas Logan. Quando menino, James era notavelmente frágil e propenso a ataques alérgicos. Ele foi amplamente negligenciado por sua mãe, que havia sido internada por um tempo após a morte de seu primeiro filho, John Jr., em 1897. James estava constantemente sob pressão de seu avô, o Sr. Ovlet, que acreditava que James exigia constante punição por uma mão forte, a fim de ser levantado adequadamente. Firme, mas justo, foi o que o Sr. Ovlet disse para justificar suas ações abusivas. James passou a maior parte de seus primeiros anos nos terrenos de Ovlet Estate com duas amiguinhas que viviam na propriedade com ele, em Rose O'Hara, uma irlandesa ruiva que foi trazida da cidade para ser companheira do jovem James, e uma menina apelidado de Cachorro, filho de Thomas Logan e meio-irmão de James. As crianças eram amigas íntimas, mas, quando chegaram à adolescência, o abuso infligido a Dog distorceu sua mente. Dog fez avanços indesejados em direção a Rose, que James relatou a seu pai. Em retaliação, Dog matou o cachorro de James, levando à expulsão de Thomas e Dog da propriedade. Thomas, embriagado e armado com uma espingarda, invadiu a propriedade Ovlet com seu filho e tentou levar sua ex-amante Elizabeth com ele. John, Sr. tentou detê-lo e Thomas atirou em sua cabeça, a sangue frio. James tinha acabado de entrar na sala quando isso ocorreu e sua mutação finalmente se manifestou. Garras de osso se estenderam das costas de suas mãos e ele atacou os intrusos com uma ferocidade incomum, matando Thomas e marcando o rosto de Dog com 3 marcas de garras. Já uma mulher emocionalmente perturbada desde a morte de seu primeiro filho, Elizabeth, completamente desequilibrada, afastou James e tirou sua vida imediatamente depois com um tiro da arma de Thomas. Rose fugiu da propriedade com James a reboque, escondendo-se em um galpão. James experimentou seus sentidos aguçados pela primeira vez, dizendo a Rose que ele podia sentir o cheiro de bolinhos de maçã. Dog relatou falsamente à polícia e ao avô de James que Rose havia assassinado John, Sr. e Thomas. Rose conduziu James até a casa de seu avô, mas o Sr. Ovlet simplesmente ordenou que eles fugissem de trem, com olhos frios e cruéis, mas ainda usou sua influência na cidade para ajudar a dupla a escapar, devido aos laços de sangue.
Rose então fugiu da propriedade com James, que parecia ter ficado profundamente traumatizado e seu fator de cura de alguma forma afastou o trauma de suas memórias, deixando-o parcialmente amnésico. Personalidade. Wolverine é um solitário rude que tinha um forte senso de honra pessoal. Ele também tinha uma natureza animal selvagem e uma raiva selvagem, ou berserker, que ele tentava controlar. Ele também se sente perfeitamente em casa no deserto. Ele é conhecido como um dos homens mais destemidos, corajosos e perigosos do mundo, afirma Steve Rogers. Wolverine havia se estabelecido rapidamente como o X-Men mais disposto a lidar permanentemente com seus adversários. Ele desenvolveu amizades íntimas com seus companheiros de equipe Negra Graveler, cuja personalidade se opunha diametralmente à de Wolverine, e Colossus, que frequentemente realizava o especial de bola rápida com ele. Ele era uma espécie de figura paterna para Natasha Romanoff, Shadowca, Rogue, X-23 e Jubilee. Ele amou muitas mulheres, incluindo Rose, Iksu, Viper, Silver Fox, Fênix e Mariko. Existem apenas algumas pessoas em quem Wolverine realmente confia, que são o Capitão América, a Steve Rogers, Nick Fury, Jean Grey e o Homem-Aranha, a Peter Parker. Atributos. Poderes. Fisiologia mutante. Logan é um mutante que recebeu um esqueleto de adamantium pelo programa Arma X. A inteligência de Nick Fury o classificou como nível de poder 9, enquanto o asterisco N asterisco o classificou como uma ameaça severa. Fator de cura regenerativo. O corpo de Wolverine regenera naturalmente a maioria, se não todos, os tecidos e órgãos danificados ou destruídos a uma taxa que excede a de qualquer ser humano normal. A taxa de regeneração é proporcional ao dano causado. Esse processo é automático e Wolverine parece não ter controle sobre ele. Seu fator de cura, no entanto, não parece impedir Wolverine de sentir a dor de seus ferimentos nem a dor de seu corpo se regenerando. A velocidade com que ele cura flutuou consideravelmente nos últimos anos. Depois de perder seu adamantium, o fator de cura de Wolverine se recuperou e aumentou para um nível muito acima de sua norma anterior. No entanto, foi reduzido significativamente após seu último encontro com Lazair, o Anjo da Morte. Sua eficácia atual, depois de perder o fator de cura, morrer e ressuscitar com ele intacto, ainda não foi comparada aos valores anteriores. Imunidade contaminante. A cura natural de Wolverine também lhe dá imunidade virtual a venenos, vírus, doenças e a maioria das drogas. Por exemplo, é extremamente difícil para ele ficar intoxicado pelo álcool. Isso pode ser conseguido com quantidades extraordinárias de álcool e, mesmo assim, todo o ciclo de intoxicação e ressaca pode ser concluído em poucos minutos. O fator de cura de Wolverine o curou da maldição mística da licantropia depois que ele foi mordido e se transformou em um lobisomem e do vampirismo, embora deva ser notado que o tempo que levou para curar a maldição do lobisomem foi maior do que o tempo que levou para curá-lo do vampirismo. Quando ele foi infectado com vampirismo, ele também foi infectado com nanites para desativar temporariamente seu fator de cura e usá-lo como uma armadilha para os vampiros. Resistência à fadiga. Wolverine é parcialmente resistente a venenos de fadiga produzidos pela atividade física. Envelhecimento desacelerado. Além disso, o fator de cura de Wolverine fornece a ele uma vida útil prolongada, retardando os efeitos do processo de envelhecimento. Wolverine nasceu em algum momento durante o final do século XIX. Embora tenha mais de 100 anos de idade, Wolverine mantém a saúde, aparência e vitalidade física de um homem no auge de sua vida. Resistência telepática. Wolverine afirmou Emma Frost que ele é resistente à sondagem telepática, tanto de escudos psíquicos de nível 9 implantados pelo professor Charles Xavier quanto de seu fator de cura criando tecido cicatricial mental bloqueando, embora ele não seja completamente imune à telepatia já que ele parece ser vulnerável a telepatas extremamente poderosos, como Quentin Quire. Garras de osso retráteis. O esqueleto de Wolverine inclui 6 garras de osso retráteis de 30 cm de comprimento, 3 em cada braço, que estão alojadas sob a pele e os músculos de seus antebraços. Wolverine poderia, à vontade, liberar essas garras ligeiramente curvas através de sua pele entre os nós dos dedos de cada mão. As garras de osso são naturalmente afiadas e mais resistentes do que o osso humano normal. Mesmo antes de serem infundidos com adamantium, eles podiam penetrar na maior parte da carne e em muitos materiais naturais. Após o aumento, seus ossos se tornaram indestrutíveis e suas garras são capazes de perfurar qualquer material, em relação à sua espessura e à força que o Wolverine pode exercer. O processo de ligação de adamantium que afetou seus ossos efetivamente os transformou em uma nova liga chamada adamantium beta, que, combinada com seu fator de cura, impede que seu esqueleto de adamantium interfira na produção de células sanguíneas de sua medula óssea. Wolverine pode desembainhar qualquer quantidade de suas garras de uma só vez, embora precise manter os pulsos retos no momento em que suas garras passam de seus antebraços para suas mãos. Quando desembainhadas, as garras ficam inteiramente dentro de seus antebraços, permitindo que ele dobre os pulsos quando estendidos. Hot Claws, uma nova faceta de suas garras com ponta de adamantium em sua ressurreição é fazer com que elas aqueçam vários milhares de graus em segundos. Uma característica que está aparentemente ligada à fúria berserker de Wolverine, o quão quente eles podem ficar permanece um mistério, mas eles podem atingir temperaturas altas o suficiente para fazer a gasolina pegar fogo ao entrar em contato com ela. Sentidos super-humanos agudos. Os sentidos super-humanos de Wolverine são uma combinação de uma habilidade mutante separada e seu fator de cura, já que seus órgãos sensoriais atrofiam em um ritmo muito mais lento do que os humanos normais.
Seus sentidos mais aprimorados são visão, audição e olfato. Devido a esses sentidos aprimorados, Wolverine afirmou que pode funcionar na escuridão total como se fosse dia. Audição sobre-humana, Wolverine é capaz de ouvir sons de uma distância muito maior do que qualquer ser humano, e é considerado menos desenvolvido que o Demolidor. Visão sobre-humana, a visão de Wolverine foi aprimorada, permitindo que ele veja mais longe do que um ser humano normal. Cheiro sobre-humano, o olfato de Wolverine é ainda mais ampliado e permite que ele reconheça e rastreie objetos e pessoas apenas pelo cheiro. Certa vez, o Demolidor postulou que o olfato de Wolverine é um pouco mais desenvolvido do que o dele. Gosto sobre-humano, Wolverine pode distinguir ingredientes individuais em alimentos ou bebidas que consomem uma parte menor por volume do que uma pessoa normal. Toque sobre-humano, o sentido do tato de Wolverine dá a ele maior sensibilidade à direção do ar e aos diferenciais de temperatura em seu ambiente. Ele é capaz de sentir o feixe de energia de entrada do Ciclope com base na mudança na pressão do ar que precede sua chegada. Força sobre-humana, o esqueleto reforçado de Wolverine permite que ele resista a altos níveis de pressão física. Sua força também é aumentada para níveis aprimorados, permitindo que ele levante mais de 800 libras, mas não mais que 2 toneladas. Velocidade sobre-humana, Wolverine é capaz de se mover em velocidades sobre-humanas de baixo nível. Ele atacou mais rápido do que o olho poderia acompanhar e até mesmo o Homem-Aranha pensou brevemente que Wolverine era mais rápido do que na primeira luta. Sua velocidade de combate parece mais aprimorada do que qualquer outra coisa, já que ele frequentemente acompanha o Homem-Aranha em combate e ataca as pessoas antes que elas puxem o dedo no gatilho. Resistência sobre-humana, o fator de cura de Wolverine concede a ele resistência sobre-humana e é parcialmente imune a toxinas de fadiga geradas pelo esforço físico e, portanto, tem maior resistência do que os humanos reais. Sua resistência foi descrita como meta-humana, indicando a capacidade de se esforçar continuamente por vários dias com eficiência máxima. Durabilidade sobre-humana, Wolverine tem durabilidade sobre-humana devido a uma combinação de seu fator de cura e esqueleto de adamantium. Reflexos e agilidade aprimorados, os reflexos e agilidade de Wolverine são aprimorados além das capacidades do corpo humano normal. Em várias ocasiões, ele foi capaz de desviar das rajadas óticas do Ciclope com facilidade, embora isso se deva em parte aos seus sentidos aprimorados. Empatia animal, Wolverine foi capaz de entender as emoções dos animais ao seu redor e se comunicar com eles em um nível muito básico. Wolverine foi visto como capaz de mostrar aos animais suas intenções e ações para que ele não fosse percebido como uma ameaça para eles. Habilidades. Rastreador habilidoso, devido ao seu sentido sobre-humano, Wolverine é considerado um dos rastreadores mais habilidosos do mundo. Inteligência acima do normal, Wolverine tem um nível de inteligência acima do normal. Líder especialista, e ele também comandou a equipe secreta de ataque mutante conhecida como X-Force para garantir a sobrevivência dos mutantes empregando força letal. Wolverine interveio mais uma vez como líder de campo da X-Force, uma organização de inteligência encarregada de operações especiais para contra-atacar ataques contra Krakoa. Artista marcial mestre, Wolverine dominou praticamente todas as formas de combate corpo a corpo na Terra. Devido à sua idade e experiência, Wolverine ensinou a muitos heróis alguma forma de luta, incluindo Viúva Negra, Vampira, Tempestade, Noturno, Colossus, Primal, Mancha Solar, Armadura, Jubileu, Raquel Summers, Febicuco e Shadowca na mão para combate corpo a corpo. Especialista em armas, Wolverine é um especialista treinado com muitas armas, lâminas, explosivos e outros armamentos devido às suas experiências como soldado, samurai, espião e mercenário. Especialista em computadores e veículos, Wolverine é treinado no uso de vários sistemas de computador e reparo de veículos, além de ser um piloto talentoso. Assassino especialista, Wolverine tem conhecimento de várias técnicas de assassinato. Multilingue, um poliglota, Wolverine é fluente em vários idiomas, incluindo inglês, japonês, russo, mandarim, Cheyenne, Lakota, espanhol e Krakoa. Logan também tem algum conhecimento de farsi, francês, alemão, coreano, tailandês e vietnamita. Notavelmente, ele também é um dos poucos indivíduos que demonstrou a capacidade de entender Dogspear. Fraquezas. Problemas de memória, provavelmente devido ao seu fator de cura, Wolverine passou por longos períodos de vida sem lembranças de certos eventos traumáticos. Sobrecarga sensorial, uma das fraquezas de Wolverine é o fato de que seus sentidos aguçados podem ser aproveitados. Por exemplo, quando Wolverine estava lutando contra o Hulk, a Bruce Banner, ele quase foi morto pelos trovões do Hulk devido ao seu senso de audição aguçado. Alótropos de Adamantium, o Adamantium tem 13 alótropos diferentes, variantes, que são muito instáveis em comparação com o Adamantium devido às suas diferentes configurações moleculares e, portanto, propriedades físicas. Por exemplo, Adamantium 9 fez com que Wolverine ficasse tonto e fraco apenas por estar em contato próximo com ele. Hot Claws, na nova edição as suas habilidades vêm com a desvantagem de enfraquecer sua capacidade regenerativa quanto mais tempo ele as mantém ativas, tendo ficado furioso durante uma batalha com os X-Men, deixando-o sem resistência enquanto absorvem energia de sua cura. Fator para funcionar. Afogamento, uma das poucas maneiras de matar Wolverine, dado que o afogamento corta o suprimento de oxigênio do cérebro. Ele admitiu que ser mantido debaixo d'água pode matá-lo, com o fator de cura apenas prolongando a agonia.
Wolverine acrescentou que não gosta de ficar na água, pois a adição de quase 100 libras de adamantium ao seu corpo reduziu sua flutuabilidade. Muramasa Blade, a única vulnerabilidade específica de Wolverine conhecida até o momento. Criado por ter sua alma infundida na katana, a eficiência de seu fator de cura mutante diminui drasticamente se ele sofrer ferimentos da Muramasa Blade. Wolverine foi ferido uma vez com a lâmina e, embora o ferimento tenha sido muito pequeno, não cicatrizou completamente por 2 dias. Mais tarde, a lâmina foi quebrada e um pedaço dela foi roubado por Daken amarrado na parte inferior das garras ósseas de seus 2 pulsos, semelhante ao processo de união de seu pai, por Phineas Mason a Tinkerer. Logan mais tarde removeu os pedaços da lâmina Muramasa dos braços de Daken e os enterrou com o resto da lâmina em uma cova sem identificação perto de Ovlet Estate em Alberta. Após a morte de Logan, Laura Kinney e Carol Danvers foram enganadas para revelar a localização da lâmina e seus fragmentos aos órfãos de X, que a derreteram e a forjaram em várias balas. Com o início de X of Swords, no entanto, 2 novas Muramasa Blades foram feitas pelo falecido Swordmik nas profundezas do inferno. Ficou evidente que o incisivo místico pode cortar adamantium como afirma o próprio Logan. Parafernália e equipamento. Normalmente, Logan usava um uniforme padrão dos X-Men ou roupas de rua. Suas luvas geralmente tinham sulcos no antebraço para que não rasgassem quando ele desembainhasse as garras. Adamantium, e não fazendo parte de seus atributos mutantes naturais, todo o esqueleto de Wolverine, incluindo suas garras ósseas, foi atado com a rara, artificial e virtualmente indestrutível liga de metal conhecida como Adamantium, ou True Adamantium. Como resultado, os ossos de Wolverine são praticamente inquebráveis. A presença do Adamantium aumentou ainda mais a borda já afiada das garras ósseas de Wolverine. Além de serem praticamente indestrutíveis, as garras são capazes de cortar qualquer material sólido, com exceção do Proto-Adamantium ou escudo do Capitão América. No entanto, a capacidade de Wolverine de cortar completamente uma substância depende da espessura da substância e da quantidade de força que ele pode exercer. O Adamantium também pesou seus golpes, aumentando drasticamente a eficácia de seus socos e chutes. Suas garras são capazes de danificar inimigos de durabilidade de classe 100+, como o Coisa. Suas garras de Adamantium demonstraram penetrar facilmente no peito de Thanos. Adamantium Beta, e Adamantium Beta é um metal que pode se ligar ao esqueleto humano. As propriedades do Adamantium Beta são capazes de se ligar diretamente à estrutura do material esquelético, sem inibir a natureza viva do osso. A única ocorrência conhecida de Adamantium Beta foi durante o Projeto Arma X, quando foi experimentado em Wolverine. Durante a segunda parte do procedimento, eles amarraram seus ossos com Adamantium, e houve uma reação com seu fator de cura que uniu o metal com seu esqueleto. Como resultado da pesquisa do Dr. Jaime Munhoz, o próprio Adamantium pode crescer novamente, assim como os ossos naturais de Wolverine. Armas. Ao longo de sua vida, Wolverine usou uma variedade de armas brancas, mais frequentemente adagas, e às vezes, espadas. Como samurai, ele era especialmente habilidoso com a katana. Ele também empunhou muitos tipos diferentes de armas de fogo ao longo de suas carreiras como soldado, mercenário e espião. Embora fosse altamente habilidoso com armas de fogo e por causa de sua visão perfeita é muito difícil para ele errar ao disparar uma arma, ele afirmou em várias ocasiões que não gosta delas e prefere usar armas brancas. Apesar disso, Wolverine usou armas com frequência depois de perder seu fator de cura. Novo Muramasa, e depois de procurar o antigo ferreiro que criou sua lâmina anterior, Wolverine agora impunha uma nova katana encantada para participar da batalha por Krakoa. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!